Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, agora no livro de Tiago, capítulo de número 1, nós iremos ler do versículo 12 ao versículo 19. Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 19. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu gostaria que você, apenas na sua mente, completasse a seguinte frase: eu me senti tentado a... Completou, Marineide? Não precisa falar para mim, não. Completou? Eu me senti tentado a... Você se sentiu tentado a fazer uma coisa boa? Quem é que se sente tentado a fazer uma coisa boa? Sabe o que existe entre nós e qualquer pecado? Uma coisa chamada tentação. E por tentação, eu quero dizer aquele sentimento, aquela compulsão interior, que até pode ser atiçada por coisas externas, mas é uma coisa interior, é uma compulsão interior a fazer alguma coisa errada, para cometer alguma transgressão contra a lei de Deus. Tentações são sugestões que podem ou não usar circunstâncias externas, ou que podem ser fortalecidas por forças externas, mas que têm origem, em última instância, na nossa própria vontade, no nosso próprio coração. Muitas vezes, a tentação, ela se utiliza até de um sentimento que em si mesmo pode ser bom, mas que, se nós dermos ouvidos à nossa própria natureza pecaminosa, pode se tornar pecado. Vocês querem ver um exemplo? Moisés era um homem de Deus, um homem que cresceu conhecendo a história dos seus antepassados, do Deus dos seus antepassados, que cresceu tendo fé em Deus, mas um dia, Moisés saindo da corte do Egito, ele foi visitar os seus irmãos e viu um egípcio maltratando um hebreu. E o que ele fez? Moisés, para ajudar o hebreu, matou um egípcio. Por causa disso, ele precisou fugir da presença de Faraó
ele precisou fugir do Egito, e muitos anos depois é que ele pôde, somente muitos anos depois, é que ele pôde ser usado por Deus. Depois que o coração de Moisés estava quebrantado, depois que ele já não confiava mais em suas próprias forças, e depois que Deus o enviou. Mas quando Moisés tomou aquela atitude, em princípio, o coração dele desejava uma coisa boa, isto é, ajudar os seus irmãos sofredores hebreus. Agora, veja o que diz aqui o versículo de número 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que eu quero dizer é que mesmo uma coisa que a princípio possa nos parecer boa, ela pode acabar se tornando um verdadeiro pecado. A identificação de Moisés com o seu próximo, fora do controle do Espírito Santo, fez com que Moisés acabasse pecando. Bom, todos nós cometemos pecados. E o que existe entre nós e o pecado? Uma coisa chamada tentação. E como todos nós cometemos pecados, então podemos afirmar também que não existe ser humano que não seja tentado. Todos experimentam isso também. Nós podemos dizer isso até mesmo a respeito de Jesus, que nunca pecou, porque a Bíblia diz que ele, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, com exceção do fato de que ele não caiu em tentações, com exceção do fato que ele não pecou. A natureza humana do Senhor Jesus, ela era bastante semelhante, digamos assim, à dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, antes que houvesse pecado. Isto é, não havia nele, assim como não havia nos nossos primeiros pais, antes de pecarem, essa inclinação para o pecado. Mas, entre todos os seres humanos, os demais seres humanos, a tentação é universal. Ela faz parte da vida de todos nós. E uma vez que o desejo do crente é não pecar, o crente precisa lutar diariamente contra as suas tentações. São coisas que nos entristecem, são coisas que ameaçam o nosso relacionamento com Deus e que se tornam uma grande fonte de luta interior. Quando nós vencemos as tentações, quanta alegria, quanto sentimento de realização. Mas quando nós caímos em tentação, quando nós cedemos, quanto sofrimento para o crente, quanta tristeza. Assim, que as admoestações de Tiago, aqui neste texto que nós acabamos de ler, são para todos nós uma grande fonte de orientação, de encorajamento, de fortalecimento, para que nós, no nosso dia a dia, lutemos contra as tentações. A primeira coisa que eu quero destacar, Tiago nos diz aqui, e que nós precisamos sempre trazer em mente, as tentações não são dadas por Deus. No versículo 13, Tiago escreve: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. E por que será que Tiago fala isso? Eu acho que, pelo menos, duas grandes razões nós podemos afirmar. A primeira é que a palavra grega, que é traduzida aqui neste versículo como tentação, ela também pode ser traduzida, é a mesma palavra lá no texto grego, que a palavra provação. E provação, ela não tem o mesmo sentido. Quando nós falamos de provação, nós estamos falando de certas situações que Deus permite em nossa vida, que provam a nossa fé, que Deus permite para que nós cresçamos espiritualmente. Por exemplo, no versículo de número 2, aqui, Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. No versículo de número 12, ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a
provação, isto é, as adversidades que ele enfrenta na vida. Bem-aventurado aquele que suporta tudo com paciência, porque ele vai herdar a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. O que vai determinar a maneira como a palavra é traduzida? Sempre será o contexto em que ela é usada. Eu acho que não é muito difícil para nós entendermos, porque, por exemplo, se eu digo assim, quem se casa quer casa. Vocês entenderam o significado da palavra casa. Agora, se eu digo assim, deixa eu ajeitar aqui o botão na casa do meu paletó. Os irmãos também entenderam o que a palavra casa significa nesse contexto, não é? Então, quando nós olhamos para o contexto na palavra de Deus, nós sabemos do que ele está falando. Então, para que nós não confundamos, a gente não pode dizer assim, sou tentado por Deus. As provações, sim, diz Provérbios, são instrumentos de Deus para o nosso crescimento, mas a tentação não vem de Deus. E, naturalmente, este é o significado daquilo que Tiago está falando aqui. Mas a segunda razão é que nós corremos o risco de entender a sedução ao pecado, ou a indução ao pecado, como vinda de Deus. Deixa eu dar um exemplo ou dois para os irmãos. Alguns anos atrás, numa igreja da nossa linha doutrinária, não era uma igreja errada, não, mas uma pessoa pediu para dar um testemunho, né, de algo que havia acontecido de bom durante a semana na vida dela, e ela foi à frente e começou a explicar, olha, essa semana eu estava numa situação econômica muito difícil, e eu estava orando a Deus, que eu estava precisando um dinheiro para resolver um problema, e o que aconteceu? Eu fui ao mercado, eu fiz ali uma pequena compra, e eu dei para o caixa uma nota de 10 cruzeiros. E, meus irmãos, vocês não sabem o que aconteceu. Quando o caixa me devolveu o troco, devolveu como se eu tivesse dado 100 cruzeiros. Aquilo salvou a minha semana. Eu saí de lá agradecendo a Deus pela providência. Graças a Deus, meus irmãos, que o pastor falou na mesma hora, que blasfêmia! Deus não ajuda ninguém dessa maneira. Isso certamente foi uma armadilha de Satanás para você. Quando, meus irmãos, que Deus faria uma coisa dessa? Ajudar alguém a roubar? Ou pensem numa outra situação que Terezinha e eu, certa vez, alguns anos atrás, vários anos atrás, estávamos conversando com uma pessoa, e esta senhora disse assim para a gente, olha, pastor, eu estou orando muito, porque, assim, eu sou divorciada e recentemente eu reencontrei um namorado da juventude, o meu primeiro amor. E começamos a conversar e ele disse assim para mim, eu estou me sentindo tão infeliz no casamento. E ela começou a pensar, eu acho que esse encontro não foi coincidência. Foi Deus que colocou esse homem na minha vida. E ela estava orando, pedindo orientação de Deus sobre como é que ele deveria fazer, o homem deveria fazer para deixar a esposa e casar com ela. Irmãos, isso vem de Deus. Por mais que tudo na nossa vida esteja sob a direção de Deus, Deus nunca cria situações para que nós pequemos, que nos induzam ao pecado. Por mais que nós estejamos muitas vezes passando por dificuldades, a porta que é dada por Deus nunca é pelo caminho do pecado. Ele nunca abre as portas neste sentido para nós. Por que Tiago fala isso? Porque nós corremos o risco, meus irmãos, de fazer alguma coisa errada, de pecar, e ainda acharmos que tudo está sob a direção de Deus. E depois que as coisas dão erradas, sabe qual é o resultado? Abra, por favor, lá em Provérbios capítulo 19, versículo de número 3. Provérbios capítulo 19, versículo 3, está escrito assim, a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Sim, o homem comete erros por causa da estultícia do seu próprio coração, mas depois com quem ele vai ficar bravo? Ele vai pôr a culpa em Deus. Ele vai dizer que foi Deus que é culpado daquela situação na qual ele caiu. Então a primeira coisa que Tiago diz aqui é,
As tentações não vêm de Deus. Ao ser tentado, não pense que é porque Deus está colocando a tentação diante de você. A segunda coisa que Tiago diz está no versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Essa palavra que é traduzida aqui como cobiça, ela significa um grande desejo. Aqui eu preciso dizer também que, conforme o contexto em que essa palavra é usada, ela vai ser traduzida de duas maneiras. A palavra cobiça, a palavra que é usada lá no texto grego, ela pode também significar um grande desejo por algo bom. Por exemplo, quando Paulo escreveu a sua carta aos Tessalonicenses, ele diz lá que ele tinha grande desejo no seu coração de visitar aqueles irmãos e partilhar alguma bênção com ele. Também, quando Paulo diz que ele ansiava por partir e estar com Cristo, ele está falando de uma coisa boa. Ou quando Jesus diz para os discípulos dele: eu tenho ansiado muito comer convosco esta Páscoa. Então, nem sempre um grande desejo é uma coisa pecaminosa. Mas, naturalmente, Tiago aqui não está falando de bons desejos. Essa palavra está sendo usada num sentido negativo. Isto é, um desejo de fazer aquilo que é mal. E Tiago aqui, ele, por assim dizer, ele pinta para nós o quadro de toda a família, né? Assim, é a árvore genealógica do pecado. Veja, porque ele diz assim, no versículo 14: cada um é tentado pelos seus próprios, ou pela sua própria cobiça, isto é, pelos seus próprios desejos, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado, aqui de acordo com Tiago, ele é, por assim dizer, a morte é filha do pecado, e o pecado é filho da tentação. Tiago não está dizendo, meus irmãos, ele não desconhece o fato de que Satanás usa os nossos impulsos interiores para nos induzir ao mal. Lá no capítulo 4, no versículo de número 7, versículo 8, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dividido, limpai o coração. Então, veja, Tiago reconhece a ação de Satanás. Ele reconhece que quando nós cedemos aos pecados e que nós devemos resistir aos pecados, nós estamos, quando resistimos, resistindo ao próprio Satanás. Mas Satanás não teria como nos induzir ao pecado, diz Tiago no capítulo 1, se não fosse a nossa permissão interior. Isto é, cada um é tentado, cada um cai em pecado por causa da sua própria cobiça. E uma vez que você cede aos desejos interiores, isso vai gerar o pecado. E o pecado causa morte, isto é, causa separação de Deus. Afasta a gente da presença de Deus. E mais do que isto, o pecado separa as pessoas umas das outras. De onde procedem as guerras e conflitos que há entre vós? Pergunta Tiago. Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes porque não pedis, e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos deleites. Quer dizer, o grande problema está no coração do homem. Até mesmo a Jesus o diabo tentou, mas ele conseguiu alguma coisa com Jesus? Porque Jesus resistiu a ele. O problema é que, como diz Jeremias, o nosso coração é tão corrupto, é tão enganoso, que o nosso coração muitas vezes mostra para nós alguma coisa que é ruim, como se fosse boa. Como lidar então com isso? Como é que nós podemos vencer a tentação?
E aí entra mais uma instrução de Tiago. Tiago nos diz que a palavra de Deus é mais poderosa do que as nossas fraquezas. Assim como no versículo de número 13, Tiago vai depois nos lembra que Deus não faz nada de mal, nos versículos 16 e 17. Mas ele lembra também que Deus é a fonte de todo bem. Versículos 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Essa expressão, Pai das luzes, ela é única na Escritura. E a gente tem a impressão de que ela foi tirada lá de Gênesis capítulo de número 1, quando Deus criou os luzeiros, o sol, a terra e as estrelas, para iluminar a terra. E lá no início, Deus fez tudo muito bom. Deus fez todas as coisas com perfeição. Deus não muda, diz Tiago. Nele não existe nem sombra, nem variação. Quer dizer, toda vez que Deus age, Ele está fazendo alguma coisa que é boa. Ele está dando para nós algo que vai nos beneficiar. Agora, veja como no versículo 18, Tiago, ele fala do bem maior que Deus fez na nossa vida. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Essa expressão aqui, gerou pela palavra da verdade, algumas pensam que se refere à criação, lá no começo. Mas no Novo Testamento, sempre que essa expressão, palavra da verdade, aparece, é uma referência ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, por exemplo, em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve assim: tendo nele também crido pela palavra da verdade que ouvistes, fostes selados com o Espírito Santo. Então, palavra da verdade é uma referência ao Evangelho. Quando Tiago diz aqui que Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que nós sejamos como primícias da sua criação, ele está falando daquilo que nós chamamos de regeneração. Ele fez de nós novas criaturas. E o segundo motivo é que em Tiago também então, uma vez que nós somos primícias da criação de Deus pela palavra da verdade, ele vai descrever, pratiquemos essa palavra. Por que eu digo mais uma vez que a palavra geração aqui se refere à transformação espiritual que Deus faz na nossa vida? Por favor, abra lá em Provérbios capítulo 3, a gente vai ler os versículos 9 e 10. E ali as primícias, ou melhor, a palavra primícias, ela é usada também. E a maneira como ela é usada aqui, nos ajuda a entender aquilo que Tiago está querendo falar mais tarde. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, está escrito assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando ele diz aqui no versículo de número 9, honra ao teu Senhor com as primícias, como é que a gente pode traduzir este versículo? Como é que nós podemos parafrasear? Honra a Deus com o que você tem de melhor. Aquilo que é o primeiro, aquilo que é sem mancha, aquilo que é de ótima qualidade. Ora, o texto de Tiago diz que pela palavra de Deus, nós fomos feitos primícias da criação de Deus. Isto é, uma nova geração, aquilo que é de melhor qualidade, criaturas melhores, transformadas pelo Evangelho. Evangelho sobre o qual ele continuará falando, Tiago continuará falando, mas eu quero ler apenas, agora voltando a Tiago capítulo 1, primeiramente os versículos 21 e 22, quando Tiago nos diz que
agora que nós somos primícias da criação, nós vamos andar de acordo com a palavra da verdade. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agora, versículo 25, irmãos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui está o segredo, diz Tiago. Ouça a palavra da verdade, que é também a lei perfeita, que é também a lei da liberdade. Ouça e pratique. Se você fizer assim, você vai ser abençoado em tudo o que realizar. Porque na palavra da verdade você encontra salvação, você encontra liberdade, você encontra perfeição, você encontra maturidade, você encontra bem-aventurança. Percebe como é que a gente vence a tentação? É tendo consciência de que tentação não vem de Deus. Que tentação é uma coisa que surge no próprio velho coração. Mas nós já não somos mais velha criação. Nós somos nova. Nós somos gerados de novo pelo poder da palavra de Deus. E na medida em que nós praticamos a palavra de Deus, nós vencemos as tentações. O crente é uma pessoa que foi transformada e que tem dentro de si um poder superior. Um poder para resistir às tentações. Um poder sobre o pecado e sobre a morte. O crente tem o poder de submeter-se a Deus, resistir às tentações e ao diabo. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu acho, meus irmãos, que todos nós, quando confrontados pelas Escrituras, nós chegamos à mesma conclusão. Tantas vezes temos sido enganados pelos nossos próprios desejos. Aquela ideia de que, eu vou fazer isso aqui, mas não é uma coisa muito grave, não. Satanás nos engana. O pecado, a tentação, nos engana. Pensamos que uma coisa é boa, mas ela não é. Como diz Provérbios, há caminhos que parecem direitos ao homem, mas o fim é amargo como a morte. Quantas vezes Satanás não se utiliza das nossas limitações para buscar-nos a induzir ao erro, a dizer que nós estamos fazendo o melhor. Mas, meus irmãos, esse é só um lado da verdade. O outro lado, o lado do alto, é que Deus perdoa, não somente perdoa os nossos pecados, mas nos dá graça para viver em santidade. Deus continua bom, Deus continua justo, Deus continua concedendo boas dádivas para nós. Ele nos concede salvação, Ele nos concede o seu Espírito, concede que nós sejamos como que primícias da sua criação, e Ele concede a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, você e eu, nós não precisamos ser induzidos por Satanás. Então, somente reconheçamos que nós dependemos de Deus, da palavra de Deus. Então, somente confiemos no poder de Deus e continuemos a lutar, verdadeiramente. Continuemos a lutar, porque o diabo e o pecado já foram derrotados na cruz de Jesus Cristo.
então nós podemos ter certeza de que se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Eu quero que você volte àquela frase do começo. Eu me senti tentado a... O que existe entre nós e qualquer pecado? Uma coisa chamada tentação. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Antes, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém.